Esse aqui é o tênis que eu mais uso. Na época ele deve ter custado uns R$ 250 e sinceramente não estou disposto a gastar muito mais do que isso por um tênis. Se eu for comprar um sapato como esse aqui, eu posso até gastar um pouco mais, mas sem grandes exageros. Como vocês podem reparar, eu não sou muito chegado em moda, então eu acabo não gastando muito dinheiro com isso. Agora, imagina a minha cara quando eu descobri que esse tênis da Nike foi vendido por $16.500 em julho de 2020. E hoje, um ano depois, ele vale quase $42 mil. Existem pessoas comprando tênis, esse negócio que a gente usa no pé para não andar descalço, e pagando mais do que eu paguei no meu carro. Eu preciso entender essa história. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. O par de tênis mais caros já vendido em um leilão é o Nike Air Easy One, que foi criado em parceria com Kanye West e usado pelo músico mais polêmico da atualidade durante uma apresentação nos Grammys. O par foi leiloado por $1,8 milhão. Isso é mais do que 9 milhões de reais. Antes desse recorde, o maior valor pertencia a um Air Jordan 1 High Chicago, que foi usado e assinado pelo próprio Michael Jordan, e foi vendido por $615 mil, que acaba sendo um valor muito mais modesto, mas mesmo assim isso dá mais de 3 milhões de reais. Mas ok, nesse caso a gente está falando de peças valiosas e únicas, e com o peso do valor histórico muito maior do que qualquer outro critério. Mas existem modelos comuns, com nada de especial, além do fator raridade, saindo por mais de $42 mil. Esse é o caso do famoso Nike Dunk SB Low Yellow Lobster, bem comprido, hein? Que foi feito no número limitado de exemplares, e em referência às cores da espécie mais rara de lagosta, daí o nome Yellow Lobster. Tá, então quer dizer que apesar do valor enorme, as pessoas vão atrás desse tipo de produto que não aparenta ter nada demais em comparação com outros produtos que fazem a mesma função? Bom, na verdade não é apesar do valor, mas sim exatamente por causa do valor. E é a partir disso que eu apresento os bens de Veblen. Esse termo é uma homenagem ao economista Thorstein Veblen, não sei se falei certo, o primeiro a identificar o consumo ostentatório como forma de alavancar o status social no livro A Teoria da Classe do Lazer. Ou seja, como o bem material influencia na imagem que as pessoas têm de você. Então, o bem de Veblen é um tipo de bem de luxo que gera uma procura proporcional ao preço elevado que ele tem. Nesse caso, quanto mais caro for o tênis, a joia ou o carro de luxo, mais procura vai ter em torno dele. Esse conceito bate de frente com uma lei que você já deve ter pelo menos ouvido falar, que é a lei da oferta e demanda. A lei da demanda define que quanto menor o preço, maior a quantidade de consumidores dispostos a pagar por esse bem, ou seja, maior a demanda. A lei da oferta define que quanto menor o preço, menor a oferta, já que os vendedores vão estar menos dispostos a vender o produto, uma vez que eles vão ter menos lucro. Por isso, conforme os preços sobem, a oferta sobe também. E quando cruzamos as duas leis de oferta e demanda, vemos que elas se sobrepõem em um determinado ponto. Esse é o preço de equilíbrio, onde a quantidade ofertada e a quantidade demandada são as mesmas. Em teoria, o próprio mercado naturalmente tende a estabilizar os preços de acordo com a lei da oferta e demanda. Mas como eu falei, não é isso que acontece no caso dos bens de Veblen. A procura por bens de Veblen cresce conforme o seu preço cresce, porque os consumidores veem como um bem de status exclusivo, diferente da maioria dos bens comuns que diminuem a demanda conforme o preço sobe. Eles custam caro, são requisitados, mas mesmo assim, os vendedores não se aproveitam da demanda para aumentar a oferta e gerar mais lucros. Os bens de Veblen, portanto, têm sempre um excesso de demanda e uma escassez de oferta. Até porque, se a oferta aumentasse, os bens não seriam mais tão raros e, por consequência, não seriam tão cobiçados. Assim, também seriam menos valiosos. A ideia é tão radical que várias dessas marcas de renome chegam a destruir o estoque só para manter a exclusividade dos produtos. Em 2018, a marca de luxo Burberry admitiu no relatório anual que essa atitude foi apenas parte da estratégia para eles preservarem a reputação de exclusividade. Isso gerou a maior indignação, ameaças de boicote, mas a real é que essa prática é muito comum em outras companhias também, como a própria Nike, Chanel, Louis Vuitton e por aí vai. Entre os compradores existe o argumento que o preço se justifica pela complexidade de produção, por conta de materiais raros e de maior qualidade, ou até mesmo de profissionais mais habilidosos. Isso pode não ser mentira, mas também não é totalmente verdade. Os próprios tênis da Nike e outras peças de grife possuem
possuem um sistema de produção muito comum, e os materiais não se diferenciam muito em relação aos concorrentes. Não é mistério para ninguém que muitos desses produtos envolvam mão de obra barata, afinal de contas. Então sim, a posse dos tais bens de Veblen traz um significado de poder, de uma forma que você não precisa falar o quanto ganha, basta mostrar as suas posses. Nada que um Rolex Submariner ou uma bolsa da Chanel não resolva, né? Só que aí vem uma pergunta. Os motivos de quem procura esses bens seriam só ostentação e elevação do status social, ou será que eles representam uma boa alternativa de investimento? Mas como eu falei, eu não entendo nada de moda, esse mundo de sneakers é muito novo para mim. Então, para responder essa pergunta, eu decidi conversar com uma pessoa que entende sobre o assunto, meu amigo João CHZ, o cara produz conteúdo sobre isso. Salve, rapaziada, tudo bom? Eu vim aqui a convite do Marcos para falar um pouquinho sobre todo esse impacto econômico, né, no mercado de revenda de peças de roupa. É um fenômeno que surgiu, é muito recente, né, essa revenda de produtos. Uma das marcas mais conhecidas por tudo isso, por ter essa aplicação, inclusive do conceito que o Marcos apresentou no vídeo, é a Supreme. A Supreme é uma marca de skate americana, nascida em Nova York. Ela sempre teve uma baixa tiragem de roupa, né? Ela era feita para skatista. E os skatistas, todos que queriam em Nova York, conseguiam comprar. Assim como tudo, né? Assim como toda tendência, tá numa bolha, sai da bolha. E aí a Supreme continuou fazendo essa tiragem limitada. Então essa galera fora da bolha que queria consumir Supreme, ela tinha que comprar ou da loja, se conseguisse, ou comprar de algum skatista que estava revendendo. E aí muitas pessoas identificaram isso como uma oportunidade de investimento também. Então eu acho que é exatamente isso que você falou, Marcos. O começo é pela ostentação, para fazer parte de uma cultura, para ter um determinado produto que outras pessoas não têm. E depois, outras pessoas que nem têm interesse nesse tipo de conteúdo, em fazer parte dessa cultura, identificam uma possibilidade de investimento, que é um investimento também de altíssimo risco. Eu falei muito sobre isso também no Axie Infinity, eu consegui traçar uns paralelos aqui enquanto a gente falava. Mas cara, vamos supor que eu tenho interesse de colocar uma grana nisso aí. Eu quero investir nesse mercado. Você tem alguma dica, alguma experiência que você pode compartilhar? Cara, a minha dica, se você quer investir no mercado de revenda, é estuda muito. Porque eu, por exemplo, já tentei me atrever, não entrei com estudo suficiente e já comprei tênis que vendi no momento errado, então ganhei menos do que poderia ganhar. Ou então peguei um tênis que não era tão bom para revenda e acabei ficando sem dinheiro no caixa, né? Não é barato. Eu peguei um Yeezy uma vez de R$1.200 e vendi a 1.300 6 meses depois. Eu fiquei com R$1.200 parados durante 6 meses. Se eu botasse em algum rendimento, eu teria mais grana do que esses R$100 a mais que eu tirei. Cara, o que mais me pega é não entender nada de moda. Tipo, tudo isso aqui parece uma loucura pra mim. E, sinceramente, antes de eu gravar esse vídeo, eu tava com vários preconceitos que eu tô quebrando agora. Muitas vezes a gente associa simplesmente a moda e às vezes essa parte só numa ostentação diretamente relacionada com a futilidade. Mas eu garanto que pra galera que se interessar, tem muito mais por trás, tem uma cultura muito interessante por trás que vale a pena conferir, porque afinal também é uma arte, né? Moda também é uma arte, é uma forma de se expressar. Como diz o Tom Friends, que é o apresentador do Queer Eye for Straight Guy, se você não é um nudista, moda é pra você. Então, todo mundo pode tirar um pouquinho da moda e aprender bastante. Animal, animal. A verdade é que existe uma enorme movimentação em torno dos bens de Veblen, como a gente pode ver pelo mercado de revenda desses produtos. A oferta desses bens é extremamente limitada. Por isso, em muitos casos, a marca produz uma pequena quantidade e depois nunca mais produz. Com isso, cresce a demanda desses bens no mercado paralelo, que eram para ser, teoricamente, mais acessíveis, mas aí vem o plot twist. Eles não são mais baratos do que um item novo. Na verdade, muitas vezes eles podem chegar a ser mais caros. E quem ganha com isso? Existem, é claro, os vendedores que ganham com a busca alheia por status. Mas tem mais gente envolvida, como por exemplo, os chamados stock flippers. Esse é aquele pessoal que fica até dias na fila de uma loja, hoje em dia virtualmente apertando F5, à espera de comprar um par de tênis limitado, ou seja lá o que for, só para revender com o preço transbordando depois. E além deles, existem os especuladores no meio dessa jogada. Esse grupo compra artigos de luxo como se fosse ouro ou propriedades, apostando no aumento do preço para lucrar mais depois. E por fim, não tem como deixar de fora os próprios consumidores, já que, como eu falei, eles podem se desfazer do produto por um preço parecido ou até maior quando eles não quiserem mais. Sabe aquela coleção de obras de arte que milionários e bilionários adoram ter em casa? Então,
Muitas vezes, um quadro do Picasso, do Van Gogh, não significa só ostentação, mas sim um portfólio de valor acumulado que pode crescer cada vez mais. O mesmo vale para a coleção de carros e outras coisas. Para vocês terem uma ideia da dimensão que eu tô falando, o mercado de revenda de tênis e streetwear nos Estados Unidos é avaliado em 2 bilhões de dólares. Isso é mais de 10 bilhões de reais. Uma das maiores empresas que atua nesse segmento é a StockX. Ela é como um mercado de ações de coisas. Basicamente, ela conecta vendedores com compradores através de um sistema de leilão e fica com uma porcentagem dessa transação. Mas se você entrar no site, você vai ver informações muito parecidas com o site de corretora, como a tela de ordem, histórico de preços e índices como o de volatilidade. Ela surgiu em 2015 com foco especial no mercado de tênis, mas se expandiu ao longo dos anos, vendendo mais de 3,8 bilhões de dólares em produtos. Hoje essa empresa tem mais de 1.000 funcionários e é avaliada em mais de 1 bilhão de dólares. Tem gente fazendo grana com isso, e não é pouco. Isso tudo parece bem louco e fora da realidade para a maioria de nós, né? Mas é interessante ver como nem tudo é explicado pela lei da oferta e demanda. Essa ideia do status como incentivo para gastar, hoje em dia já é muito discutida se serve só para os bens de Veblen ou para qualquer bem comum. De fato, quantas vezes você já não foi no mercado e acabou comprando uma marca mais cara que era muito parecida com a marca que era mais barata? Isso é só um exemplo fácil de entender, mas a gente pode aplicar em vários outros casos também. Mas como eu disse, eu não entendo nada de moda e muito menos de revenda de tênis. Eu sou só uma pessoa curiosa que entende um pouco de economia e de investimentos. Eu deixo esse mercado da moda para pessoas como o João CHZ, que produz conteúdo sobre isso e manda muito bem. Se você por acaso curte esse mundo de sneakers, streetwear, eu recomendo o canal do João CHZ, vai lá, acessa, o link tá na descrição. Agora, por que o preço do Big Mac deveria custar 41% menos? Eu respondo nesse vídeo aqui. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.